Hoje o tema da minha mensagem é na casa do oleiro. Vou falar de novo para você, na casa do oleiro. Talvez você já tenha escutado milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de mensagens sobre esse texto. Mas ao orar o Espírito Santo, Deus, o que eu falo para a igreja nessa quinta-feira? Esse texto me veio à mente algumas semanas atrás, eu creio que mais ou menos há um mês atrás, eu tive a oportunidade de ministrar essa mensagem, não toda, mas parte dela para os nossos líderes, e foi um ambiente tão gostoso, um ambiente de quebrantamento, onde a gente estava ali orando. Eu não sei se você sabe, mas nós oramos por vocês, você sabia disso, irmão? Toda terça-feira a gente está ali como liderança, orando por você, intercedendo por você, sonhando essa igreja com você. A gente chega na terça-feira, e aí, como é que foi o final de semana? Como é que vai ser essa próxima semana? O que a gente vai sonhar? Qual é a visão de Deus? Qual é o propósito de Deus para a nossa igreja, para esses próximos dias? A gente ora junto, a gente chora junto, a gente lê a palavra junto, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Esse final de semana passado a gente começou uma série chamada Série Romanos, baseada no livro de Romanos. Se você não veio, eu vou te fazer um convite, não perde domingo agora, vai ser demais, irmão, vai ser sobrenatural. Quem veio na semana passada no domingo? Espero que Deus tenha falado com você, irmão. Mas você tem falado muito comigo. Quero te convidar, aparece aqui no domingo, 11 horas da manhã, 6 horas da tarde, vai ser um prazer poder receber você em sua casa, amém? Se você está com a sua Bíblia, hoje não é domingo, mas é dia de ler a Bíblia. Eu quero muito compartilhar um texto que está em Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, ninguém encontrou ainda, aleluia, misericórdia. Pastor, eu não sei onde fica Jeremias, me ajuda. Claro que sim. Em setembro começa o nosso carisma, gente, nosso seminário teológico, vai ser sobrenatural que a gente vai viver. Aí você vai aprender onde é que fica Jeremias. Mas não fica no Novo Testamento, só para ficar mais claro para você. Quem achou, diga amém. Não vale que o pessoal da mídia já colocou aqui atrás, né? Aleluia. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, a gente vai ler do 1 ao 6. A palavra fala para mim e para você, eu estou lendo na versão NVI. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali, fala comigo, ali, isso, fala com fé, em nome de Jesus, ali, isso, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Verso 4, vamos ler juntos o verso 4, 1, 2, 3 e... Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Esse texto é muito forte, irmão. Existem alguns detalhes, existem alguns princípios, existem alguns pontos, e eu tenho apenas alguns minutos para liberar isso sobre a sua vida, então eu peço que você atente mesmo, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e boca para profetizar nessa noite sobre a palavra dele. Mas existe uma realidade, talvez você não conheça o profeta Jeremias. Deixa eu começar apresentando esse homem de Deus para você. Vamos começar conhecendo Jeremias? Jeremias também é conhecido como o profeta chorão. Como assim, pastor? O profeta chorão, Jeremias. O profeta que chorava aos pés do Senhor, clamava, o profeta que mais chorou a Deus, Jeremias. Mas Jeremias também era um jovem, levantado no meio do tempo do exílio, aonde na verdade o rei Nabucodonosor da Babilônia estava sitiando, e o melhor, através da boca do profeta Jeremias, palavras foram liberadas a respeito de Israel, falando o que ia acontecer nos próximos dias, nos próximos anos. Então Jeremias não foi apenas um jovem, que assim como outros profetas
foi boca de Deus na terra para declarar da palavra, da verdade, da vontade do Senhor. Mais do que isso, Jeremias, ele profetizou, mas muitas das profecias de Jeremias viu com seus próprios olhos. Porque, vamos lá, quantos profetas, até mesmo o profeta Daniel, liberou palavras a respeito do Messias, de Jesus, liberou profecias a respeito da minha e da sua vida, realidades que nós estamos vivendo hoje, realidades que ainda vamos viver nos últimos dias de Apocalipse. Daniel teve essa graça de liberar essas mensagens, coisas que Daniel nem viu, nem sabia como era, mas Deus deu a oportunidade de Jeremias ver as palavras que saíram da boca dele. Mas deixa eu te apresentar primeiro Jeremias. Vamos começar conhecendo Jeremias. Eu acho que é mais fácil para você ficar mais um pouco familiarizado com ele. Jeremias capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia, abre aí Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Volta um pouquinho mais, né? Você estava no 18, volta até o 1. Jeremias capítulo 1, verso 4. Melhor, eu vou pegar do verso 1 mesmo, para você poder entender o tempo que ele estava falando. As palavras de Jeremias, ou seja, esse é Jeremias escrevendo, seu livro foi escrito à mão. Esse é o livro que o profeta Jeremias escreveu. Ele fala, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. A gente já falou sobre o rei Josias aqui algumas vezes. No reinado do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias. Pastor, eu já estou perdido desde o primeiro ano que você falou. Tá bom, não tem problema. Mas é só para você entender que foi de um tempo determinado, de um reinado que estava sendo estabelecido sobre o reino de Israel e sobre o reino de Judá. Continua. Filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então aqui a gente já tem uma noção de mais ou menos qual foi o tempo que Jeremias escreveu esse livro. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que estava rolando, porque não só o profeta Jeremias viveu isso, mas outros profetas também viveram nesse tempo. Agora olha o que a palavra fala para mim e para você no verso 4. A palavra do Senhor veio a mim. Irmão, essa expressão para mim queima o meu coração, porque eu não sei você, mas todas as vezes que a palavra do Senhor vem a mim, algo acontece. Você não entendeu não, já estou pregando nessa noite. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, quando a palavra do Senhor é liberada sobre a sua vida, realidades sobrenaturais acontecem. Quando a palavra é liberada, irmão, a palavra do Senhor, entende isso em nome de Jesus. Se você não conhece nenhum texto da Bíblia de cor, entende esse. A palavra do Senhor não volta vazia. Quando Ele libera uma palavra, algo acontece. Nosso Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Cada palavra liberada muda realidades. Por isso que quando a gente está nesse ambiente profético, dá vontade de tacar o microfone na cabeça de vocês, porque eu falo assim, declara, começa a crer, começa a falar, porque quando você crê, quando você declara, em ambientes proféticos, decretos do céu são liberados sobre você. O povo está começando a entender agora. Eu já estou animado. Segura. Não ia jogar, né? Quase que eu peguei a Débora aqui. O que eu estou querendo falar para você? Que quando Deus libera uma palavra, realidades acontecem, realidades sobrenaturais acontecem. Ele chama, a palavra fala isso, nosso Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Ei, irmão, entende isso? Nenhum impossível é impossível demais para o nosso Deus. Nenhum gigante é grande demais para o nosso Deus. Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra e são sustentadas por Ele. Por que você acha que um problema, uma dificuldade vai ser maior que o seu Deus? Josias fala para o Senhor no capítulo 4, aleluia, ficou até mais santo agora que liberaram até fumaça. Fala comigo, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Esse meme vai virar frase de efeito. Para você que não entendeu, tá tudo certo. Jeremias 1:4 fala: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo, eu o escolhi. Irmão, você não está entendendo. Essa profecia ecoa até os dias de hoje. Toda vez que eu leio esse texto, cara, isso fala comigo demais.
Porque antes de você estar aqui, talvez você fale assim, pastor, eu caí de paraquedas aqui, não sei nem como é que eu vim parar nessa igreja hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, antes de você ser gerado, o Senhor te escolheu. Nenhum levante de Satanás vai impedir os planos do Senhor sobre a tua vida, irmão. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum gigante é grande demais para o nosso Deus. Nada e nem ninguém irá impedir o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele fala, ei, antes de você nascer, Jeremias, eu te escolhi. Deixa eu te lembrar isso hoje, nessa noite, antes de você ser gerado, o Senhor te escolheu. Pastor, mas eu passei por tanta coisa, antes de você ser gerado, o Senhor te escolheu. Ele fala, antes de você ser formado, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E, irmão, isso aqui já é uma palavra poderosíssima para nós, sim ou não? A gente já podia acabar o culto aqui, cara, com essa mensagem já estava maravilhosa. Porque quando a gente entende que não é homem que nos chama, mas é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos separa, é o Senhor que nos escolhe. Por isso que eu falo para cada um dos líderes, eu falo assim, ei, por que você está liderando? Eu falo assim, pastor, eu não sou capaz. Eu falo assim, é sim, sabe por quê? Porque não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que te escolheu. Mas mesmo assim, Jeremias chega para o Senhor, presta atenção, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, porque eu sou muito jovem. Não sei falar, Deus. Talvez você está aqui e fala, Deus, eu não sei falar inglês. Eu não sei falar português direito. Eu falo, nós fumo, nós vortemos, nós imo. Não sei falar. Talvez para você pode parecer simples isso, mas Jeremias deu desculpa que ele não sabia falar. Talvez você está dando desculpas ao Senhor em outras áreas da sua vida. Não, eu não estou pronto ainda, Deus. Não, eu não posso porque eu não tenho um documento. Senhor, eu não consigo porque eu sou pequeno. Pai, eu não consigo porque eu não tenho influência. Não, na verdade eu sou o menor dos meus. Deus, eu sou esquecido. O Senhor não sabe a minha história. Ei, irmão, pare de dar desculpas. Eu nem comecei a pregar, isso nem está escrito aqui no meu sermão, mas eu preciso liberar isso sobre a sua vida. Quando o Senhor libera uma palavra sobre você, independem as suas desculpas, elas não serão maiores do que o seu Deus. Ele fala, Senhor, eu não sei falar. Eu acho engraçado que para cada argumento nosso, o Senhor traz uma provisão. Para cada argumento nosso, o Senhor traz uma resposta. Sim ou não, gente? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu me apresentei diante do Senhor, e o Senhor já tinha falado algo, já tinha colocado algo, eu falei assim, Deus, sabe como é que é? Amém. Eu falei assim, ei, existe uma resposta. Olha a resposta de Deus para Jeremias. O Senhor, porém, veio a mim e disse, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá. E dirá tudo que eu ordenar, você não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você, irmão. Não tenha medo. Se o Senhor te mandou, vá. Se o Senhor mandou falar, fale, pois o Senhor estará com você. Ele fala, o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Cara, depois de uma dessa de Deus, eu nem sei o que eu falaria. Mas às vezes a gente recebe uma dessa, Deus fala, eu vou te levar, vou fazer, e vai receber, e sobrenatural vai acontecer, e você ainda continua. Deus, tá difícil. América, Nova York, aqui é tudo mais difícil, Deus. Não, pastor, você estava falando isso porque era Jeremias. Mas É engraçado porque Deus começa a usar Jeremias. Irmão, e eu vou falar uma coisa para você. Do Jeremias 1 até o 12, pensa num cara que sofre. Você começa a ler o livro, você fala assim, meu irmão sofreu. Sabe por quê?
Porque muitas vezes a gente acha, por estar vivendo o propósito e chamado, a gente não vai passar por lutas, a gente não vai passar por dificuldades. Ei, Deus nunca falou isso. Sabe o que ele disse? Não tenham medo. Ei, não se preocupa. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, vão ter dificuldades, problemas, aflições, mas ei, deixa eu falar algo para você. Eu sou Deus Emanuel, o Deus conosco, que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Não tenha medo. Se eu estou chamando, eu vou sustentar. Por isso que eu amo quando a galera chegar para mim e falar assim: Deus mandou. Cara, eu amo quando Deus faz isso. Aí eu olho para a cara da pessoa e falo assim: se Deus mandou, Deus sustenta. Pastor, Deus me mandou mover para Nova York. Deixa eu falar uma coisa para você, se você estava na dúvida, seja aqui ou no Brasil, vou olhar até para você que está na câmera agora. Se Deus mandou, irmão, Deus sustenta. Não vai faltar trabalho, não vai faltar lugar para você morar, você não vai ficar sem teto, o Senhor vai abrir, vai colocar as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Deus vai te transicionar, vai te mudar. Se o Senhor já liberou essa palavra sobre a tua vida, deixa eu te falar, não tenha medo. Se Ele mandou, Ele sustenta. E você começa a ver então que Jeremias, usado por Deus, cheio de autoridade, porque irmão, uma coisa é você ir na força do seu braço, outra coisa é você ir na força do seu Deus. Quando Deus me manda, irmão, eu vou cheio de autoridade, igual Jeremias, assim, vem capeta, ficou ousado, fica emocionado. Mas a realidade que a gente vê é que muitas coisas acontecem de Jeremias capítulo 1 a Jeremias capítulo 18. Mas então Jeremias, depois de muitas coisas e muitas verdades, palavras que foram liberadas, a gente vê Jeremias contestando falsas profecias, a gente vê Jeremias liberando palavra de juízo sobre Israel, a gente vê Jeremias liberando palavra de bênção, palavra de restauração, a gente vê Jeremias ali se dispondo à voz do Senhor, mesmo que isso pudesse custar a sua vida, e apanhou, e foi preso, e aconteceu um monte de coisa, irmão. Depois você pega lá a sua Bíblia, se você nunca leu esse livro, vai lá em casa, livro do profeta Jeremias. Muita coisa acontece até chegar no capítulo 18, pois bem, agora eu vou começar a pregar. Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, aleluia. Então a gente chega em Jeremias capítulo 18, e diferente de alguns profetas, e diferente de Ezequiel, que você conhece o livro do profeta Ezequiel, você já ouviu, pastor, eu não conheço o profeta Ezequiel, 36 e 37, eu tenho certeza que você conhece o Vale de Ossos Secos. Diferente de Ezequiel, que foi levado em uma visão, Jeremias, ele foi levado em person, foi real, ele viu. Em Jeremias capítulo 18, vou ler com você de novo, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Como eu falei para você, irmão, uma palavra libera destino. Uma palavra traz direcionamento. Quem está comigo nessa noite? Uma palavra traz destino, uma palavra traz direcionamento, uma palavra traz direção, traz alinhamento. Por isso, nessa noite, abra os seus ouvidos para a palavra do Senhor que está sendo liberada nessa noite. A palavra fala que Jeremias escuta uma palavra do Senhor dizendo a ele: vá à casa do oleiro. Na versão NVT fala assim, ó, levante-se e vá para a casa do oleiro. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, uma palavra liberada sobre nós depende de uma atitude que nós precisamos tomar. Tem alguém que está comigo ainda nessa noite? É lindo a gente receber palavra, irmão. Nossa, como é maravilhoso. Nossa, Deus vai te levar para as nações. Mas para te levar às nações, você não vai ficar nas nações dentro do seu quarto. Você sabia disso? Deus vai te usar como um profeta. Pois bem, você não vai ser um profeta com a boca fechada. Você não vai ser um profeta sem o Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai ser um pastor, glória a Deus. Para ser pastor você tem que ter ovelhas. Ninguém é pastor sem um rebanho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você vai ser um evangelista, pois bem, você tem que sair do seu quarto e começar a declarar a palavra na rua. Irmão, eu não sei você, mas hoje é quinta-feira, culto fé, eu vim para pregar e eu espero que você venha para receber. Eu não vim aqui para mais um culto.
a palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá à casa do oleiro. E poderia acabar aí a história, pois ela continua: e ali você ouvirá a minha mensagem. Irmãos, vamos lá, presta atenção nisso aqui. Deus poderia ou não poderia ter falado aonde Jeremias estava? Sim ou não? Sim. Vou falar de novo, sim ou não? Sim. Jeremias não tinha necessidade nenhuma de estar em um lugar. Você não tem necessidade nenhuma de vir para a igreja para Deus falar com você. Você sabia disso? Sim. Deus pode falar com você lá na sua casa. Por isso, aí começa a galera, por isso que eu sou desigrejado, pastor. Amém, a igreja somos nós. A igreja somos nós, pastor, por isso que eu não vou para a igreja. Oh, Deus. Mas a palavra é muito clara ao dizer para nós, Deus fala a Jeremias: ei, se levanta, vai lá, e lá eu vou falar com você. Sabe qual que é a realidade que existe por trás disso? Eu preciso que você entenda, e aqui vai o segundo ponto. O primeiro ponto é que a palavra traz direcionamento. A gente já entendeu isso. Talvez você está buscando respostas, direção, caminhos em todos os outros lugares. A única coisa que você esqueceu é que aonde você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida é na presença do Senhor, é na palavra do Senhor. É como diz em João 14, verso 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão, eu amo essa expressão do Billy Graham, um dos maiores evangelistas de toda a terra, que fala: ei, quer ouvir a Deus? Leia a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Ou leia a palavra em voz alta. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor, a palavra liberta, a palavra traz conhecimento, a palavra traz libertação. Você crê nisso? Amém. A palavra veio a Jeremias, só que ela é muito específica, e a gente já entendeu. A palavra traz direcionamento, mas existem revelações específicas que são reveladas em lugares específicos. Revelações específicas em lugares específicos. Por isso, deixa eu falar mais uma vez para você. Se Deus já mandou você se mover, se mova. Quando a pessoa vai embora da igreja: pastor, eu vou. Eu falo assim: vai com Deus, filho. Deus falou, vai com Deus. Pastor, eu estou indo para Nova York. Às vezes eu vou dar aula nos outros campos. Eu amo fazer isso, né? Dou aula nos outros campos. Aí o pessoal chega assim: pastor, Deus me mandou para Nova York. Eu falo assim: estou te esperando lá já então, filho. Porque se Deus mandou, vá. Porque existe uma revelação específica em lugares específicos. Irmão, existem revelações que você vai ter, sabe aonde? Na sua casa, eu creio nisso. Mas existem revelações, existem verdades que o Senhor quer trazer para você aqui dentro da igreja. Existem revelações que o Senhor quer trazer para você lá no seu grupo de crescimento. Tem algum GC aqui hoje? Existia um lugar específico que Jeremias precisava estar para receber a revelação do Senhor. Por quê? Porque Deus quis. Pastor, mas eu queria tanto que Deus me trouxesse essa revelação sem eu sair de casa. Por isso que Ele mandou você sair. Porque é confortável. É confortável. Mas Deus deixa muito bem claro para Jeremias: ei, vá lá e ali você receberá a minha mensagem. A palavra traz direcionamento, a palavra traz ação, a palavra traz uma atitude. Toda palavra liberada depende de uma resposta nossa. Quem está entendendo isso nessa noite, diga amém. Para toda palavra liberada existe uma resposta, eu creio nisso, mas existem revelações específicas que são liberadas sobre nós em lugares específicos. E quando Jeremias chega lá, e aí começa, verso 3, a palavra vem para mim e para você dizendo: então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando no vaso. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Eu gosto da versão NVT. Cara, eu nem sei quem que deu aquela minha Bíblia da versão NVT, mas ela é muito boa, cara. Se você não tem o costume de ler Bíblias em outras versões, o começo desse texto e o final dele é muito melhor na NVI. Mas se você, essa parte do texto me pega na versão NVT, que ele fala assim: o vaso de barro
não estava da maneira que o oleiro queria. Nessa versão fala que estragou-se em suas mãos. Mas na versão NVT fala assim: o vaso de barro ainda não estava da maneira que o oleiro queria. Preste atenção nisso. Existem realidades que Deus vai trazer para você sem falar nada. Só de você estar no lugar você recebe. Irmão, já chegou em lugares que Deus mandou eu ir, né? Eu falo para você, teve um dia que a gente foi numa conferência que, cara, sabe quando você vai naquela coisa assim, tipo, eu só vou para receber? Eu só vou para ir. Cara, quando eu cheguei lá, parece que foi uma coisa. Deus me pegou de uma tal maneira, irmão. Fazia muitos anos que eu não... porque existia uma revelação específica, em um lugar específico. Deus podia ter falado comigo lá no meu quarto, e Ele trouxe muitas revelações que Ele falou no quarto, lá onde eu estava. Mas eu precisava ter me movido, ter respondido ao direcionamento, respondido à palavra do Senhor. E a palavra fala então que Jeremias, ele chega à casa do oleiro. Pastor, eu não sei o que é oleiro. E eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra. De olheiro para oleiro. Olheiro é outra coisa. Oleiro é o que trabalha com barro. Mas Deus é muito específico da maneira que Ele se comunica conosco, sim ou não? Em Gênesis capítulo 1, a palavra fala para mim e para você que do pó da terra o Senhor com as suas mãos. Gênesis 1, 26 e 27 fala para mim e para você: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou. E nele soprou vida de Deus, ruar, vida. Deus poderia ter falado com Jeremias de várias maneiras, mas eu fico imaginando o profeta que conhecia das Escrituras, sabendo como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, da maneira a qual o Senhor formou o homem nos seus mínimos detalhes. Chega então à casa do oleiro, irmão, por isso que você precisa estar atento a cada palavra liberada, sabe, quando eu chego num ambiente como esse, uma palavra liberada, é para mim, peguei, instalei o drive, peguei, isso aqui é para mim, isso aqui, peguei, sabe por quê? Jeremias, ele estava tão sensível ao ambiente. Quando ele chega lá, ele vê então um homem. A palavra não fala o nome desse homem, não fala como ele era, mas o que ele estava fazendo. Se você já viu isso, a pessoa fica sentada, então tem uma roda que ela fica girando, e ele coloca o barro sem forma, vazio, e aquilo que para muitos só serve para ser pisado, aquilo que para muitos não tem valor algum, nas mãos do oleiro começa a tomar um formato, nas mãos do oleiro começa a tomar forma, começa a ter valor. E a palavra fala então que esse oleiro começa a trabalhar no barro. Eu fico imaginando Jeremias olhando para aquilo, e o Senhor já naquele instante começando a falar, irmão, e a palavra sendo liberada através disso, e ele mexendo, e a palavra fala que então chega num momento que o vaso se estraga nas mãos do oleiro. Cara, existem muitas realidades aqui. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Talvez num primeiro momento você se disponibilizou à presença do Senhor para dizer assim: Senhor, faça a tua vontade. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E quando o oleiro pega o barro e o barro decide não estar no formato qual ele quer, eu fico imaginando, irmão, com certeza um oleiro tem muita experiência em olaria. Ele sabe fazer um barro. Mais do que fazer o que ele quer fazer com o barro, ele sabe fazer um vaso. Mas naquele momento a palavra fala que ele estava ali, e Jeremias olhando para aquilo, e o barro sendo formado, formando um vaso. E a palavra fala que o vaso se estraga nas mãos do oleiro.
Então, nesse momento, presta atenção, continua lendo o texto. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Verso 5. Então o Senhor dirigiu-se a mim com uma palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos, ó comunidade de Israel. A palavra de Deus liberada a Jeremias, e aí eu preciso que você entenda isso. Quando a gente fala de oleiro, talvez aqui era apenas uma simbologia, mas, cara, é impossível você olhar para essa realidade e não lembrar um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e lembrar de Gênesis 1, onde do pó da terra o Senhor formou o homem. Jeremias, cheio do poder de Deus, carregando autoridade, graça, ousadia, é levado a esse lugar, porque, em outras palavras, Jeremias também representava a nação de Israel, e o novo Israel somos nós, eu e você, o povo escolhido de Deus, aonde agora nós somos chamados para ser o povo de Deus. Mas sabe o que Deus tem o cuidado de fazer? De levar Jeremias a um lugar onde o vaso precisava ser trabalhado, a um lugar onde ele lembraria Jeremias que o vaso, na verdade, sem o oleiro não é nada além de um barro, sem valor, sem forma, que a qualquer momento pode quebrar. E é muito engraçado, porque todas as vezes que a gente olha para a palavra, a maioria dos vasos eram feitos de barro. Sabe por quê? Porque o valor não estava no vaso, mas sim naquilo que ele carregava. Quando a gente olha para essa palavra, e Deus fala, ó comunidade de Israel, em outras palavras ele fala para mim, para você, ei Neto, ei Lagoinha, Nova York, ei irmão, essa é a palavra do Senhor para mim, para você. Será que eu não posso fazer com você da mesma maneira que eu estou fazendo com o vaso de barro, da mesma maneira que o oleiro está fazendo, aonde quando não está no formato que eu quero, sabe o que eu faço? Eu faço de novo, eu tiro aquilo que precisa ser tirado, eu começo a trazer a forma que precisa tomar, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos tomar a nossa forma, nós queremos fazer os nossos caminhos, nós queremos falar assim, ei Deus, espera aqui, fica aqui do ladinho um pouquinho, deixa eu fazer do meu jeito aí nessa noite lá em Nova York. A palavra do Senhor para mim, para você, é o Senhor perguntando para mim, será que eu não posso fazer com você assim como o oleiro fez com o vaso? Porque ele afirma, vocês são barro, vocês são vasos de barros em minhas mãos. E 3 realidades, eu prometo que eu estou acabando, mas 3 realidades que eu consigo encontrar. E quando eu falo de estar na presença do oleiro, eu falo de estar na presença do nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. 3 realidades que a gente encontra de maneira clara nesse texto. Primeira delas, na presença do oleiro, nós recebemos revelação. Deus quer começar a trazer revelação para você. Deus quer começar a alinhar talvez realidades que você ainda não está enxergando. Ele está falando assim, ei, volta para a presença, volta para o lugar onde você precisa estar. Hoje é culto fé, irmão, eu preciso trazer essa palavra para mim e para você nessa noite. Ele fala assim, existe uma revelação para você, existem sonhos que eu quero trazer para você, existe uma vontade, existe um desejo, existe um caminho, existe uma forma. Na presença do oleiro existe revelação. Segunda realidade, na presença do oleiro nós somos confrontados. Talvez para Jeremias, se ele só recebesse uma palavra lá na casa dele, falando sobre vaso, ele até entenderia. Mas tem coisa que parece que Deus precisa desenhar para a gente, né, gente? Tem coisa que parece que Ele precisa literalmente desenhar. Deus, eu não estou entendendo. Mas Deus é tão cuidadoso que fala com Jeremias da maneira que ele fosse entender. Vem cá, sai da sua casa, sai do seu conforto, sai do seu lugar onde você não vai conseguir enxergar. Talvez para muitos aqui, para mim, para você, o Senhor está falando assim, ei, sai do teu ambiente de conforto nessa noite, sai do lugar onde você não vai encontrar revelação, pare de frequentar lugares, pare de estar em ambientes onde você não vai encontrar, sai desse lugar, me segue, vem em direção à minha palavra, segue a palavra, segue o direcionamento, segue a profecia, vem no ambiente profético, onde eu quero te mostrar o que eu quero fazer com você nessa noite. Jeremias então chega nesse lugar e Jeremias começa a ver o Senhor trabalhar. Irmão, e é impossível
no ambiente onde o Senhor traz revelação, traz presença e libera a palavra, você não ser confrontado. Talvez você está sendo confrontado nessa noite, glória a Deus, aleluia por isso. Porque na presença do oleiro a gente tem revelação, na presença do oleiro nós somos confrontados. Mas existe uma realidade que eu preciso trazer para você antes da gente terminar. Na presença do oleiro nós somos refeitos. Porque a realidade é que ele começa dizendo que o vaso não estava da maneira qual ele queria, sim ou não? Mas a palavra fala, e ele o refez da maneira a qual ele desejava. A gente tem alguns poucos minutos nessa noite. E quando a gente fala sobre ser refeito, irmão, eu não estou aqui para expor você, eu não estou aqui para fazer nada disso. Eu não vou te obrigar, você não está aqui por obrigação. Mas sabe, a gente tem um costume de pedir por avivamento. Mas avivamento tem alguns pontos específicos. O primeiro dele é oração e busca. Você precisa ir ao encontro. Você precisa querer. Você precisa buscar. O primeiro ponto é esse. Mas um segundo ponto, na história da humanidade, Rua Azusa, País de Gales, Seul, Coreia do Sul, Nova York, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entendemos a nossa necessidade de mudança, de sermos transformados pela presença do Senhor. Quando há arrependimento e confissão de pecados, ou seja, ambiente de vulnerabilidade, onde nós olhamos para o Senhor e falamos assim, Senhor, eu sou apenas um barro, eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado, eu preciso do toque das mãos do Senhor na minha vida.